Oi, meus amores! Está no ar mais um episódio do De Cara com Douglas 9. E estou super animado porque nós estamos num mês muito representativo, significativo, e eu vou receber alguns convidados para discutirmos sobre esse tema. E hoje eu estou recebendo o apóstolo Wellington Marques. Oi, apóstolo. Olá, Douglas. Que satisfação estar com você. Eu estou muito feliz, obrigado por estar aqui compartilhando um pouquinho da sua história e daquilo que você faz hoje com a gente. Maravilha. Bom, a minha primeira pergunta, nós estamos no mês do orgulho LGBTQIA+, e antes de mais nada, o que esse mês significa para você? Significa celebrar as conquistas pelas lutas, aproveitar a visibilidade em torno às marcas para expor a necessidade de equidade com os meus membros, são mistos, são sempre concilida a equidade entre héteros e LGBTQIA+, né? Entendi. Mas o que significa para você, se baseando na sua história, né? E já emendando a nossa próxima pergunta, eu queria que você brevemente compartilhasse um pouquinho dessa história para a gente. É, Enfim, vivendo um pouco disso, né? Vivendo um pouco na igreja, com uma realidade diferente da que você vive hoje. Então, conta um pouquinho para a gente da sua história, se baseando a esse mês que nós estamos vivendo agora. É um momento muito importante, esse mês dessa celebração, que nós podemos falar sobre a nossa bandeira, tanto ela sendo cristã, quanto trazendo o GLBT para dentro, porque o que acontece é que somos para fora, colocado para fora. Então, esse é um momento muito importante dessa luta, dessa batalha, de estarmos juntos e poder saber que podemos ser quem nós somos e podemos servir a Deus. Então, esse é um mês muito importante para nós, para mim, principalmente, né? Por isso que eu disse que essa conquista pela luta de aproveitar essa visibilidade dentro e fora, né? Das grandes marcas e da igreja cristã também. Agora foi claro? Não, sim, sim, sim. Na verdade, eu queria que agora você compartilhasse um pouquinho da sua história para a gente, de como a religião chegou até você, começou a fazer parte da sua vida. Sim. Quando eu nasci, minha mãe já era convertida, né? Então, nasci no berço cristão. Acredito que muitos e muitos seus seguidores, como muitos dos meus, vai se identificar. Nasci dentro de uma igreja cristã, pentecostal, né? Onde ouvia muitas pregações sobre libertação, né? Como se fosse um espírito ou algo ruim. E por mais que eu soubesse que era gay e não tinha muita convivência fora da igreja, então, eu cresci buscando minha liberdade, me libertar, aliás, me libertar. Então, eu pensava que ia chegar a essa tal, né, libertação. E foi complicado isso, porque você passa por problemas psicológicos, você começa a bater na tecla de algo que você olha, né, para aquela irmã que a igreja coloca ali disponível para você, fala, não, olha, principalmente por ser pentecostal, a revelação, né? Algumas pessoas que se intitulam, que acham que tem um dom de revelação, um dom espiritual, e quer manejar a tua vida espiritual, a tua vida sentimental. Então, olha, eu tive aquela sensação que eu ia casar com uma jovem linda, com cabelos compridos, porque era o que haviam passado para mim, né? Sim, mas desde sempre você se identificava como gay. Como que você Sim. desde pequeno, qual foi a primeira sensação, enfim? Sim, desde pequeno, mesmo que ia para a igreja de pequenininho, quando eu comecei a me entender já como gente, lá para os 5, 7 anos de idade, já via que era algo diferente, né? Entendi. E então fiquei quieto, não sabia conversar, não sabia expor, ali foi crescendo, né? Foi vendo, mas dentro da igreja ouvia aquelas orientações, né? Que era um espírito maligno, porque aí já tinha pessoas mais de idade, mais avançadas que iam procurar essa tal libertação, então eu ficava me questionando, né? E era bem, bem difícil mesmo, né? Eu imagino. Você é filho de uma missionária, como disse agora há pouco. Como que foi contar para ela sobre sua orientação? A minha mãe faleceu em 2004.
no hospital, eu conversei com ela, mas não de uma forma aberta, né? Você imagina, 2004, a gente ainda não tinha essa forma de conversar, né? E minha mãe muito espiritual. Você sabia, eu nunca tive preconceito com a minha própria mãe, né? Com a família em geral, talvez, mas com a minha própria mãe, não. Eu me lembro que quando eu estava no hospital, que Deus preparou de ficar ali 15 dias com ela, houve um perdão, houve uma aceitação, e eu lembro que ela segurou minha mão, e quando eu comecei a conversar, que eu ia me abrir, ela falou assim, filho, o filho pode não conhecer a mãe, mas uma mãe, ela pode ter 100 filhos que ela vai conhecer todos. Aí ela bateu assim na barriga dela e falou, você saiu de dentro da minha barriga. E minha mãe era uma pessoa muito, muito, muito usada por Deus, muito, muito usada e muito fofa, né? Então, eu me senti aliviado naquele momento. Então, eu não falei abertamente o que eu gostava, quem era o Wellington, mas eu acredito que ela olhou bem nos meus olhos e ela já sabia o filho a qual ela tinha produzido, né? Com certeza, né? E se fala muito disso e eu acredito que é fato. Que toda mãe conhece até esse lado do seu filho, né? Quando de fato é um homossexual. Eu não acredito que uma mãe não saiba. São casos raros, mas na 97, 98%, no meu ponto de vista, eu acredito que toda mãe sabe sim quando o filho é homossexual. Você não acha? Com certeza, não tenho dúvida sobre isso, até mesmo, Douglas, as pessoas que têm acompanhado o meu ministério, porque Diante do Senhor tem um público misto, né? Tem muitos héteros congregando, e são pessoas que já chegam, já conversam, meu filho, já sei, minha filha, meu irmão, meu sobrinho, então as pessoas já têm essa identificação. O problema, sabe o que é? É a religião, porque, por exemplo, eu sou pastor, eu estou ali na tribuna e eu estou dando direção para milhares de famílias. Se eu pegar e falar que essa cor branca que está aqui atrás, ela não é de Deus, ela é uma cor que não provém de Deus, as pessoas que são os meus seguidores, elas vão tirar essa cor. Então, esse é o problema da religião. O problema é que, às vezes, as pessoas, por falta de uma orientação, de ler, de acreditar, de sentar, de um amor ao próximo, ela acaba. E eu acredito que esse é o problema de muitos pais, de muitas mães, de ouvir, o meu pastor falou que está errado, está escrito na Bíblia, e a pessoa nem tem, como que pode, não tem ali uma sabedoria, né? Não digo nem a falta de ler, né? Porque às vezes tem pessoas que são cultas, que são bem resolvidas, mas quando se pega no lado espiritual, que é a Bíblia, ela fica perdida, né? Você me contando, me relatando isso, me lembrei de uma história. Eu, pequenininho, frequentei uma igreja pentecostal também. E não é nem falando mal, foi uma vivência, foi algo que de fato aconteceu. E a pastora dessa igreja era uma igreja pequenininha de Guarulhos, onde eu frequentava, pequenininha até então. Porque eu comecei cantando na igreja, né? O meu dom hoje começou a ser executado na igreja. A música, a composição, o teatro, eu sempre fui muito envolvido com arte. E aí, especificamente nesta igreja, eu já cantava nos corais de criança e tudo mais, e a pastora missionária, na época, ela separava o culto de sexta, que era um culto só de revelação. Então, tinha os cultos normais da igreja, de domingo, de outros dias, e especificamente de sexta-feira era o culto de revelação. Ela abria, enfim, um versículo específico para cada pessoa e revelava algo. E uma dessas vezes, ela teve um sonho sobre um esmalte, sobre a cor de um esmalte. Eu nunca vou me esquecer desse dia. E aí, no culto, ela teve esse sonho durante a semana. Nesse culto de sexta-feira, ela disse que as mulheres da igreja não poderiam usar o esmalte dessa cor. Eu não lembro que cor que era. Não lembro se era branco. Não me recordo da cor. Eu lembro dessa situação. Dela ministrando no culto, revelando esse sonho e dizendo que a partir daquele dia era para evitar de usar o esmalte daquela cor que ela tinha sonhado, porque era uma cor maligna, era uma cor do diabo. E aí você me contando um pouco sobre isso, me veio à memória essa história, né? Porque às vezes não. De fato, a religiosidade faz com que a gente fique
imerso naquilo, né? Não consegue, às vezes nem lê a Bíblia. Você falou que de a pessoa ler a Bíblia, eu penso ao contrário. Às vezes a pessoa nem lê a Bíblia, mas só pelo pastor estar falando aquilo, a pessoa já pega como verdade, já acredita aquilo com todas as forças e nem procura saber, né, o que o Espírito Santo diz, o que Deus diz através das escrituras, enfim. Então é algo muito real mesmo. Essa questão da religiosidade é algo que na minha visão, até mata as pessoas, né? Sim, sim. É verdade. Provavelmente, você falando isso, também lembrei de algumas coisas assim da adolescência, dentro da igreja, e provavelmente era a cor vermelha, porque toda mulher que colocava um esmalte vermelho, sempre se falavam que era espírito da Jezabel, que isso e aquilo, que aquela mulher, porque a Jezabel morreu comida de bicho e só as unhas dela que sobrou, então, sabe, era uma coisa, as pessoas, elas inventam muitas coisas, né? E eu me lembro uma vez que uma mulher, assim, profeta, ela já está morta, ela disse para o meu irmão, que é pastor, para a minha mãe, que eu tinha uma entidade, um espírito de animal, acho que galinha, uma coisa assim, e outro explicou, um teólogo, né, teólogo, afirmou para o meu irmão que esse espírito da homossexualidade havia entrado por trás, né? Entendeu? Então, assim, é cada coisa que as pessoas elas vão inventando, e tem gente que nós temos até que tomar cuidado, porque são formados em teologia, mas inventam, as pessoas inventam as coisas, né? É complicado isso. Com certeza. Quando você percebeu que essas campanhas que você fazia, certamente a, entre aspas, cura gay, não estava surgindo efeito? Quando que você percebeu que de fato você era isso e que não tinha campanha que iria mudar? Então, sempre somos informados dentro da igreja que é preciso orar, buscar libertação. Na minha época não se falava muito em cura gay, né? Então, falava muito em libertação, aqueles cultos que havia de sexta-feira. Então, as pessoas associavam muito a sexualidade, né, como se fosse uma cura. Hoje nós viramos gays, né? E aí eu preciso curar isso daí, porque Deus fez o homem e a mulher. E é óbvio que é muito bom, agradeço por ele ter feito o homem e a mulher. Na minha época, né, sempre soube que não mudaria a minha sexualidade, né? Então, o que eu fiz foi esconder, mas eu sabia lá dentro que não mudaria. Eu queria uma resposta para isso, eu orava, eu buscava, eu comecei a frequentar, até mesmo voltando, eu acredito que você conhece, na minha época, a igreja, da nossa época, a igreja do momento era Deus e Amor, né? Era uma igreja que tinha programa em rádio, né? A oração, acredito que você acompanhou as orações poderosas do famoso Davi Miranda. Então, minha mãe ficava muito no rádio. Nós conhecemos Deus na Cristã do Brasil, mas minha mãe ficava muito ali no pé do rádio, colocava oração, então eu ficava ouvindo e manifestava muito entidade, eu não sei o que era ali, mas falava, né? Fui eu que trouxe homem para ele, né? Fui eu que coloquei uma mulher no caminho dele. Então eu ficava ali e falava, nossa, essa entidade vai trazer um homem para mim, eu vou para o inferno, né? Quando manifestava dentro da igreja, acredito que você acompanhou isso também. Então, aí eu comecei a orar, começava a jejuar, subia para o monte, né? Ficava lá no monte, no sábado, na sexta para o sábado para o domingo, e buscando, chorava. E eu me lembro uma vez, né, que eu fui congregar na Deus Amor, e eu tinha feito um propósito com Deus, só que na verdade era o cabelo. Você lembra que antigamente você tinha que, né, tá com o cabelo, você não podia ter barba, você não podia ter nada, você tinha que congregar ali com aquela feição arrasado, acabado. E aí Padrão, eu tinha padrão, né? Hoje está bem moderno, que as pessoas vão se conhecendo mais, vai vendo que até em outros países a igreja, a religião aqui é diferente. E eu me lembro que quando congreguei lá, Deus se usou de uma missionária, pastora, não me lembro o que era, e ela falou que Deus conheceu o meu coração, a minha mente, né, que estava por dentro. Ela não falou de uma forma aberta. E eu entrei quietinho ali, de terno, de gravata, fiquei ali quieto, ali no culto, e ela me apontou. E aquilo já começou a mexer comigo. Eu fiz campanha acho que eu posso falar o nome das igrejas? claro, fica à vontade. Eu fiz campanha de terça-feira lá na Universal,
que era, acho que era de terça-feira, que era para cura mesmo, que agora acho que mudou o dia. Fiz campanha na Deus e Amor, fiz campanha toda igreja pentecostal, todo crente pentecostal. Eu também não tinha entendimento, por mais que a minha mãe era uma serva de Deus, mas para mim todo mundo que falava em línguas, todo mundo que se vestia como um crente, para mim era crente, então eu pedi ajuda. E o que aconteceu? Eu pedi ajuda, aí eles iam falar para minha mãe. E às vezes magoava até minha mãe, que falava, a senhora ora tanto e o seu filho tem um espírito, né, que o crente gosta de dizer muito, que o espírito da pombagira, né? Isso, Ele isso. gosta de jogar em cima dela. Gente, E não tem nada a ver com isso. não, não, mas é uma pauta até que se torna até engraçada, né? Você fechou sua agenda de domingo a domingo, cada dia, frequentar, se filiou a uma igreja, falou, não, agora eu vou ser curado, agora a homossexualidade sai de mim. Eu arrumei namorada, quer dizer, arrumaram para mim, né? Namorada, né? Nós íamos casar, comprou até apartamento, os pais dela, e eu ali, tipo, tá, ela vai casar comigo. Na pose, né? Na pose. É na pose. Em 99, em 99 você fundou a igreja Diante do Senhor, uma igreja que até então não era inclusiva. E só em 2014 você se assumiu gay, tornando a igreja inclusiva. Por que demorou tanto para se assumir, mesmo depois de 10 anos que sua mãe já havia falecido? Olha, pela pressão e medo, já que meu público era a maioria hétero, e os gays que congregavam comigo eram enrustidos. Como eu não acreditava em uma possibilidade de se assumir, já que nós éramos ensinados que poderíamos perder a salvação, então eu não tinha aquele apoio, eu não tinha, que você só encontra pessoas para te apontar, para falar. Você sabe que quando você está no meio cristão e você, né, se você cai ali, você é apontado, então eu não tinha aquela base, eu comecei a ler, eu comecei a buscar, só que era a Bíblia enfatizava aquela situação de que com o homem não te deitarás com outro, porque é abominável. Então, aquilo batia na tecla. Mas eu comecei a buscar, entendeu? E por isso que demorou bastante essa... Na verdade, também, Douglas, eu precisava me aceitar. Porque por mais que eu já tinha me identificado quem eu era, por mais que eu sabia quem eu era, mas eu não havia nem me identificado, aliás, não havia me aceitado, não, aquilo batia. Muitas pessoas que vai estar nos assistindo vai saber o que eu estou falando, principalmente quem é filhos de pais crentes, de pastores, que bate naquela tecla que fica na cabeça, não, é abominável, não, é pecado, não, é o diabo que está falando na minha cabeça, não, misericórdia, eu estou com essa entidade, não, eu vou orar, não, eu vou se esconder e vai lá chorar, vai ficar triste, aí vai sair com alguém nas escondidas e vai pôr, né, incentivar pessoas a casarem, né, eu fiz muita burrada, incentivei muitos gays a casar, né. Sim, sim. É algo que eu fico ouvindo assim, e vem tantas histórias assim de colegas que eu conheci na igreja também. É um assunto que se torna até triste, né? Porque você vê que as pessoas entram num universo muito infeliz, porque eu não consigo aceitar e entender como que uma pessoa que não se enxerga como um heterossexual casa com uma pessoa do sexo oposto, sabendo que não gosta daquilo, né? É algo muito frustrante para mim. E que eu passei também, né? Minha infância inteira pensando sobre. E, lógico que agora, nessa fase mais adulta, depois dos meus 21, 22 anos, foi algo que ficou mais sólido, assim, na minha vida. Algo mais construído, que não é um pastor, não é um cantor gospel vindo me falar que vai mudar aquilo que eu acredito, né? Eu tenho Deus como o principal na minha vida, o centro da minha vida, que é aquele que eu reporto as minhas alegrias, as minhas dificuldades, os meus problemas, que eu oro, que eu converso, que eu escuto, que eu me relaciono.
mas que eu sei que eu tenho que ficar ligado nele, assim, né? Não em pessoas, porque sendo pastor ou não, são pessoas passíveis de erros, de falhas, né? Que tem, às vezes, tem a língua mais afiada do que um ateu. Então, assim, eu tenho a minha mente muito certinha em relação a isso. Mas eu percebo que muitos ainda não têm, né? Muitos ainda acreditam naquilo que foi construído no decorrer dos séculos, enfim. É complicado, é um assunto muito complicado de discutir, né? Verdade. Muito complicado. Você pincelou um pouquinho agora na sua última resposta sobre a Bíblia, né? Sobre as passagens que falam, que condenam esse ato. Eu queria que você me explicasse um pouco sobre isso, até porque é uma dúvida que eu também tenho até hoje, sobre o que está escrito lá, porque o que está escrito não tem como apagar, né? O que você repassa para os seus membros da sua igreja sobre esses versículos, essas passagens que estão escritas na Bíblia? Eu entendo que muitas falas foram adicionadas a Bíblias aqui no Brasil em 1946, né? Em suas traduções. Já no exterior, não tem algumas palavras referentes à homossexualidade que usam na Bíblia daqui. Quando trouxe a minha verdade, fui pesquisar sobre a teologia inclusiva, né? E desmistificar a condenação, ensinar sobre a verdade que liberta para os meus fiéis héteros e gays, né? Então, assim, as pessoas precisam tomar muito cuidado. Lá em Apocalipse fala, ficarão de fora os efeminados. Aí os pastores pregam lá em cima, os afeminados, né? Aí eu já vi gente falando assim, então o cara que é ativo, que é todo pá, vai para o céu, mas ao afeminado vai. Então, assim, tem gente que a fala das pessoas muita falta de entendimento, em todos os sentidos, sabe? Quando a Bíblia fala lá, não colocará as coisas más diante dos seus olhos, está em Salmos, a igreja do passado, dos anos 50, falava que era a televisão a imagem do capeta, e hoje a maioria das grandes igrejas tem redes de televisão. Então, Sim. é a fala do momento, né? Então, a mesma coisa. Efeminados é aquela pessoa mole, aquela pessoa que não tem atitude. Efeminado, que não tem atitude, isso não tem nada a ver com afeminado, não tem nada a ver com a sexualidade. Outra coisa também, quando fala lá no Velho Testamento que todo mundo bate na tecla, né? Com homem não te deitarás, Levíticos 22, 18, 22. Com outro como se fosse mulher é abominável. Aí, nossa, né? Aí aquela mesma fala, uma fala talvez antiga, tá? Que talvez não se usa mais hoje na comunidade gay, mas que fala assim, o passivo, né, não pode ser passivo, mas o ativo vai para o céu. Não, o que está dizendo ali foi uma fala daquela época. A Bíblia, como você sabe, ela é bem machista. Então, a Bíblia sempre exalta o homem, não é isso? A Bíblia fala que a mulher não pode nem ser pastor, nem pastorear, não pode fazer nada. E embora a Bíblia relata de mulheres guerreiras, de pastoras, de missionárias, de cantoras, né, fala, só que ali, o que o homem não estava suportando ali, que o homem não poderia igualar a mulher, ele não poderia deitar com o outro como se fosse mulher, porque ele não poderia igualar a mulher. É complicado e trouxe um problema grande para nós nos dias de hoje, né? E quando você vai para Romanos, que fala lá sobre que algumas pessoas trocaram a sua verdade, homens com homens, mulheres com mulheres, é óbvio que, por exemplo, um hétero é hétero, ele não tem que ficar saindo ou só usando um gay na necessidade dele. Isso é errado. Ele tem que estar lá casadinho, bonitinho com a esposa dele. Então, é isso que a Bíblia fala, porque era um culto que eles faziam ali e se prostituíam. Então, eles não iam culto adorar a Deus. Eles iam fazer orgias. Então, se misturava tudo, homem com homem, mulher com mulher. E é uma coisa, Douglas, que para nós, tanto para a igreja cristã inclusiva e tanto para a igreja tradicional, a Bíblia é clara, que tudo que sair fora, tudo que for uma prostituição, tudo que for algo que não provém de Deus, isso é pecado. É a mesma coisa, diante do Senhor, ela continua pregando o que é pecado, mas o que é pecado, ela não prega a sexualidade, né? E é isso que muita gente precisa de ter esse entendimento. Entendi. A primeira vez que eu ouvi falar sobre igreja inclusiva
Inclusive, eu nunca fui, nunca assisti um culto e até tenho vontade de conhecer, ver como que é o ambiente e tudo mais, mas a primeira vez que eu ouvi falar sobre igreja inclusive, eu era pré-adolescente, adolescente, eu ouvi falar na televisão, foi através de uma pastora. Depois eu nunca mais ouvi falar dela e também nem sei como que está a vida dela hoje. Era Lana, alguma coisa? Lana Rhoades. Isso. Foi a primeira vez que eu ouvi falar de igreja inclusiva, foi dessa moça. Você a conhece, enfim, ou não? Conheço, sim, as nossas histórias são bem parecidas, até porque ela veio também da igreja tradicional pentecostal, né, do povo assembleiano. Ela também foi casada, mãe tem filhos, né? E para você ver, ela tem um papel importante, pregou nos Gideões, que é um evento muito importante dos assembleanos, principalmente nos anos 90, era mais importante ainda, e hoje ela, assim como eu, também conseguiu trazer a sua verdade, né, no altar. Então, assim, tem muitas pessoas, Douglas, assim como eu, que estão ainda em seus altares, que ainda estão ali, pessoas que procura muito aqui a assessoria, procura muito aqui os canais nossos, para perguntar como assim, como que aconteceu, por que o Wellington, né, resolveu se assumir, que acontece. E uma das coisas que aconteceu depois de eu me assumir, depois de eu trazer a minha verdade no altar, que até prefiro falar isso, minha verdade no altar, eu pensei, o meu medo era perder o público, o meu medo era ficar, sabe, como muitas pessoas acontece, né, que perde pai, mãe, irmãos, parentes, igreja, trabalho, tudo, e eu fiquei com essa mentalidade, mas eu tive forças, apoio, e vamos dizer assim, que mais ou menos de um público de 500 pessoas, 20, né, saiu, tipo, e também eram pessoas que não tinham, né, só frequentava, e eu vi ali o apoio daquelas pessoas. Quando eu chamei a equipe, olha, eu preciso de contar para você tal, o pessoal assim falou, o que você vai contar? Não, olha, que eu sou assim, por favor, pensei que você ia me desligar do ministério, pensei que você, sabe, as pessoas já sabiam, então assim, porque quem bate o olho, sabe, né, o jeito de falar, de expressar a mão, conversar, não tem como esconder, quem tem dons, né, quem tem dons, e o dom, é bom lembrar, que o dom não é igual Jesus. Jesus, ele não é da igreja cristã. Jesus, ele é Jesus. Deus, ele é Deus. Ele não tem um dono exclusivo, né? O pastor não é dono de Jesus, né? E o dom também. O dom, nessa minha caminhada, eu aprendi que o dom é dom, ele não tem religião, tem pessoas que nascem com dom. O crente, ele busca, ele vai para o monte, ele faz jejum, ele ora, né? Como diz o nosso manual, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Então a gente busca, mas tem gente que já nasce com aquele dom, né? E tem pontos e pontos. E outra coisa também, tem pessoas que usam a religião para a sua forma, a sua homossexualidade, sabe? Sua homossexualidade não, desculpa, para a sua homofobia. Então, tem gente que usa a religião, usa alguma situação para homofóbico, né? Isso eu não tenho dúvida. As pessoas, tem muitas pessoas estacionadas na ignorância e no preconceito, né? E isso não tem nada a ver com público, não tem nada a ver com religião. A pessoa é homofóbica, é ignorante e ponto. Né? E temos vários casos para listar aqui que não vem ao caso até para não receber processo, que eu não estou em condições de receber processo de ninguém. Mas voltando aqui na nossa pauta, que já está encerrando, inclusive, nessas últimas pautas relacionadas à religião e homossexualidade, entrou em discussão, nesses últimos dias, dois artistas, acredito que você viu, o Caio Castro e a Rafa Kalimann, porque eles compartilharam um vídeo de um pastor que ele estava falando sobre essa situação da homossexualidade, que ele não aprova, mas respeita e etc. O que você achou sobre toda essa repercussão que aconteceu nesses últimos dias? Acredito que a fala preconceituosa está impregnada na intitulada igreja tradicional. Pessoas usam a religião para expor sua visão homofóbica, como eu citei. Assim como machista, narcisista, né?
Artistas são pessoas com visibilidade, mas trazem os seus pensamentos e preconceitos para seguidores. E cabe a nós, né, consumir conteúdos de verdadeiros apoiadores e do respeito, amor, à visão social e construtiva. Então, existe pessoas, né, cabe, por exemplo, vou explicar melhor. Eu tenho muitos amigos, eu tenho muitos seguidores, e às vezes, assim, acaba mandando nas minhas páginas ali um pastor, né? Às vezes nós temos na igreja virtual, e a gente coloca os meninos ali, e eles acabam mandando conteúdo de outros pastores no grupo. E nós proibimos, não deixa. Aí eles falam assim, mas você está sendo preconceituoso, é a palavra de Deus. Não, não é. Às vezes você está apoiando uma pessoa ali que ela está militando ao contrário, né? E quantas pessoas, pastores famosos, o artista, que as pessoas ali idolatram, mas ela não suporta, ela prega o contrário. É aquele negócio, né? Eu não tenho nada contra, mas... Entendeu? Esse mas aí... e outra coisa também. A minha igreja, ela aceita, né? Minha igreja não aceita, mas tolera. Então, não aceita. Esse negócio de tolerância, sabe por quê? A pessoa vai lá, mas os hinos dela é tão maravilhoso, eu canto, não sei o quê, até chora. Mas a pessoa é intolerante. E, infelizmente, o que ela gosta, principalmente da gente, e de muitos, né, que tem um poder aquisitivo, é o financeiro, né? Calou a boca do pastor. Então deixa ele aí, deixa esse gay aí, pelo menos o dízimo dele. Eu conheço, eu convivi no meio de pastores tradicionais, eu convivo, tenho muitos amigos, tenho pastores amigões que falam para mim, deixa lá, chegou um casal de gay lá, mas esse mês eles ofertaram assim, sabe? Eu fico assim, falo, gente... Entendeu? Como que pode? Não sei nem se eu poderia, né, tá expressando isso, mas é verdade. E as pessoas, mas ficam lá. E aí, sabe, porque a igreja é bonita, porque é famoso. E é complicado isso. Não sei se você me entende. Não, entendo e assim embaixo. É complicado, né? É um assunto que vai me deixando inconformado, assim, e triste do início ao fim, porque eu sei que Jesus jamais agiria assim, né? Que jamais ele pensaria dessa forma, agiria assim, teria esse comportamento, e ver pessoas usando o nome dele por algo que não existe é uma coisa que se torna pior ainda. E falando sobre esse mês do orgulho LGBTQIA+, sendo que no Brasil é um dos países que mais matam LGBT, nós temos que falar sobre isso, né? Nós temos que falar sobre respeito, sobre essas palavrinhas tão clichês, né? Respeito, empatia, que é clichê, mas que muitas pessoas fazem questão de não usar, né? De não praticar com o outro. E eu queria que, para finalizar, você, enfim, falasse e deixasse um recado para tantas pessoas que estão assistindo esse vídeo agora, que talvez se encontram na mesma posição que você passou, por exemplo, né? De não se encaixar naquele lugar, de querer estar ali por amar, por ser apaixonado por Deus, mas se sente deslocado de estar ali, que sai da igreja, que se sente não abraçado. Eu queria que você deixasse um recado para essas pessoas, né? A primeira coisa que eu quero deixar claro, que quando alguém que me ajudou e também usada por Deus e que disse que o meu caminho era esse que eu estou vivendo hoje e que eu fui o primeiro a julgá-la, a achar que ela sim estava com o demônio, porque ela trouxe uma revelação verdadeira para mim, que realmente me libertou dessa vida, dessa mentira, e hoje eu posso ser eu. E lembrar a todas as pessoas que existe acolhimento para todos. Lute pela sua identidade, pois é essa bolha que a religião evangélica criou de preconceito, de exclusão, acabou. E eu sou a prova que podemos ter a nossa liberdade e verdade, sermos amados por Cristo. Meus dons continuam os mesmos, né? Graças a Deus, pela misericórdia, continuo tendo os dons, pessoas têm sido curadas, né? Vou usar, sim, essa parte
são libertadas dentro da igreja, porque nós gays temos um medo, um pavor dessa palavra, né? Libertação, porque eles usam de uma forma diferente para a nossa vida, mas precisam sim. E sabe aquele versículo, João 8:32, crescer, né, que todos usam, e conhecereis a verdade e ela vos libertará? Meu Deus, parece que vem assim, né? Ai, entendeu? Vamos colocar esse versículo diferente. Foi Jesus ali, né? Conhecereis a verdade. Quando a gente conhece Jesus, a gente vê, né? A gente olha para trás e fala assim, não é essa religião aí, não é isso não. Ele é amor, ele é justiça, imagina, ele está me libertando, ele colocou para fora e tirar aquela capa, que muito crente coloca aquela capa e precisa ser ele. Então, conheça Jesus e ele vos libertará da mentira, da incredulidade, da opressão, né, de todas essas situações. Então, assim, conheça essa palavra verdadeira e não se prende a detalhes. A Bíblia é de textos e contextos. Mas a Bíblia não é tão clara. Querido, o importante é você sentir a presença do Senhor e saber que você é amado. Amém? Tem gente que precisa, às vezes tem gente que até que chega na nossa igreja, eu falo assim, esquece a religião, esquece o passado, esquece tudo. Primeiro você tem que se libertar. Você se encontrou, se achou, é isso? Amém. Se aceitou, agora você aceita Jesus. Porque até o Jesus que você conheceu na outra igreja, acho que era aquele Jesus que saiu pela porta dos fundos. Aquele Jesus, oi, eu estou aqui na porta de fora te esperando para te abraçar e te levar aonde você precisa chegar. Porque é como diz a Bíblia, tem muita gente que vai ganhar multidões e vai perder a própria salvação. Então, não é porque a igreja é bonita, é rica, é linda, está lutada, que Jesus está lá. Tem o poder do grande Marte, né? Se você me dá um programa de televisão, amanhã, diante do Senhor, vai explodir, vai estar lutada, vou abrir igreja em todo lugar. Então, o poder do Marte, já tem o poder do Marte e o poder do Senhor, né? Tem pessoas que não têm Marte, mas têm a visibilidade do Espírito Santo, né? Isso aí. Que legal conversar com você, compartilhar um pouquinho da sua história, daquilo que você acredita. Eu quero te agradecer, de verdade, por compartilhar com a gente aqui agora.